amantes da tecnologia do nosso Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Imperiums. E hoje eu vim falar sobre um assunto bem importante. Muita gente sabe, a gente brinca, né? Ah, porque o RGB que dá FPS, não sei o que, papapá. Mas existem algumas coisas no nosso computador que devem ser levadas extremamente a sério. Uma delas, sim, é a nossa fonte, né? A nossa alimentação, até porque se você usar uma fonte muito fraca, não vai alimentar direito. Ou se for uma fonte ruim, pode fazer com que um surto de energia queime alguma peça sua, e a gente sabe que peça de computador não tá barato. Então a gente quer muito preservar as que a gente tem, né? E uma das outras coisas que devem ser levada a sério é resfriamento. Primeiramente, o seu computador, ele tem um gasto energético que emite um calor, tá? Tanto que se você for ver seu computador ligado, jogando algum jogo pesado ou coisa assim, você botar sua mãozinha, ele vai estar bem quente. E o problema é que esse calor pode danificar suas peças, mas mais do que isso, ele pode também diminuir a sua potência. E o que eu quero dizer com isso? Existe um termo chamado thermal throttling, que é basicamente assim: enquanto a sua peça tá trabalhando de boa, no friozinho, no ar-condicionado, tranquilo, de boa, tomando uma ice, ela tá feliz, ela tá trabalhando melhor, ela tá te entregando mais desempenho. No entanto, quando ela tá sendo colocada num estresse, num calor escaldante, etc., o desempenho dela começa a cair. E existem até algumas peças que acham que vão explodir. Por exemplo, o teu processador, que se chegar num certo nível de temperatura, ele vai desligar o seu computador. Então, se o seu computador está desligando do nada, você não sabe o que é, você já tentou 1001 coisas, pode ser a temperatura das suas peças. Existem alguns softwares que podem te ajudar a medir isso, né? Então, você pode ter uma noção se realmente é a tua temperatura o problema. E tem 3 meios da gente solucionar isso. O primeiro e o mais simples deles, já vem em alguns gabinetes e tal, são os fãs. Gente, gabinete, fã, essas coisas, elas não são brincadeiras. Elas estão ali por uma razão. Um bom gabinete é um bom gabinete que tem um airflow. E não é você deixar, você pensa assim, então vamos deixar aí numa caixa, né? Coloca numa caixa aberta, assim que vai estar tudo certo. Não é. Não é quantidade de ar, e sim o caminho que o ar vai percorrer. Se ele for bem feito, com a estrutura, a engenharia, as matemáticas feitas direito, ele vai entrar e vai sair numa corrente só, então vai fazer com que seja um bom airflow ou fluxo de ar, né? E os fãs ajudam isso, eles aceleram, é como se fossem as ventoinhas mesmo, né, em português, que eles vão acelerar esse processo desse fluxo de ar. Quando você entra aqui no site da Imperium, você vai ver fãs, water cooler. Então a gente vai falar primeiro dos fãs. A gente tem várias opções, desde fãs mais simples até fãs com RGB, tudo depende também do look que você quer dar. Uma coisa bem importante são as milimetragens, isso é, o tamanho do seu fã. A gente tem de 120, não sei se aqui a gente vai ter maior, mas existem maiores e você também precisa ver qual encaixa direitinho no seu gabinete. Depois dos fãs, a segunda, né, mais conhecida e técnica, pro seu processador, você vai ter 2 escolhas. Ou um air cooler, ou seja, um fã, né, um cooler com ar, ou um water cooler, que é com água, que eu sinto inglês online, gente, porque a Imperiums não é só informação inútil, é informação útil também. Os air coolers, eles são acoplados no seu processador, onde normalmente fica aqueles fãs que já vêm com a maioria dos processadores. Você vai trocar por um air cooler. Um air cooler, ele dura pra vida toda. Essa é uma das maiores diferenças entre os air coolers e os water coolers. Os water coolers, normalmente você tem que colocar o líquido refrigerante ou então trocar a própria peça inteira, enquanto o air cooler ele vai durar para sempre. Porém, os resultados de um water cooler e um air cooler normalmente tendem um pouquinho pro water cooler, mas assim, pouca coisa, tá, gente? Você também vai ter vários tipos de air cooler, você precisa ver qual deles se encaixa no seu processador. Tem alguns que são universais, tem outros que não são, então você precisa tomar muito cuidado quando você for comprar o seu. E o mais famoso, né, de todos eles, que todo mundo quer ter, sinceramente, vou falar um negócio aqui, sinceramente, eu não sei muito bem de onde surgiu a fama aí dos water coolers, não sei se é porque é uma tecnologia mais nova, ou se é porque a gente gosta de se pôr em risco mesmo, né, colocar um negócio com água, com líquido dentro. Ah, tá! Gente, vale a pena dizer aqui um negócio. Numa das nossas maratonas de Black Friday, um moço perguntou se existia a possibilidade de um water cooler vazar.
Bom, gente, possibilidade existe de várias coisas. Existe a possibilidade de um tubarão entrar aqui pela minha janela e me comer. É uma possibilidade alta? Não. Mas é totalmente impossível? Totalmente impossível? Não, Sharknado tá aí pra provar que não. Então, o que eu quero dizer com isso? Os water coolers tem, inclusive hoje em dia tem um SSD até que também tem esse tipo de refrigeração e tudo mais. Eles são feitos para que isso não aconteça, tá? Então assim, é muito difícil que isso aqui vaze, que isso aconteça. Tem muitos testes, tem muitas coisas. Então assim, a chance disso acontecer é muito baixa, tá, gente? Muito baixa. Bom, uma coisa que você tem que notar aqui é a milimetragem. Só que a milimetragem desse aqui, ele é um pouco diferente do que eu falei nos fãs. Os fãs é o tamanho dele, né? 120, tem um de 200, tem uns que parecem umas hélices de helicóptero. Mas quando você vai ver o water cooler e você vê a milimetragem, normalmente são quantos fãs tem embutidos. Se você for ver, 360 vem 3, 240 vem 2. E os 120 vem 1, tá? Existem várias marcas que fazem isso, várias marcas famosas. Eu já tive da MyMax, já tive da Thermaltake. Tem várias marcas que são realmente ótimas com o water cooler. Qualquer uma das opções vai ser boa, você tem que ver qual que te agrada mais, qual que agrada mais seu bolso. Mas é algo que você não pode deixar passar, que você não pode deixar de investir, porque mexe no desempenho da sua máquina. E tudo que a gente quer quando a gente investe num PCzão desse, com certeza não é deixar ele morrer, deixar a potência dele ficar merda por causa de um detalhe. Porque isso é um detalhe, gente. Então, refrigerem seu computador. Deixe ele trabalhando sem estresse, numa boa, com mais, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você já sabia disso ou se você quer fazer algum adendo, coloca aqui embaixo nos comentários. A gente adora responder vocês e ler o que vocês mandam. Um grande beijo. Não esquece que tá tendo cupomzinho de Natal pra você